Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no projeto Dica Fiscal, na disciplina de auditoria. Eu sou o professor Cláudio Zorzo. A dica de agora, pessoal, vai ser sobre as funções da auditoria interna. E é a nossa dica 4. Não esqueçam que o auditor interno normalmente é um funcionário da empresa ou um servidor do órgão ou instituição. Esse auditor tem como objeto tudo dentro da empresa. O campo de aplicação da auditoria envolve todos os processos e procedimentos. O objetivo dele é assessorar a administração no atingimento de suas metas. E a finalidade, agregar valor à instituição, à empresa, por meio de exames, análises e levantamentos, apresentando algumas sugestões para melhorar os processos e procedimentos internos. Com base nisso, ele tem algumas funções que nós vamos ver agora. As atividades da auditoria interna podem incluir um ou mais de um dos itens a seguir. O auditor interno, ele pode ter em sua auditoria a finalidade de monitorar o controle interno. Controle interno, meus amigos, nada mais é que o conjunto de procedimentos e métodos adotados pela empresa na proteção do seu patrimônio. É mais fácil guardar como um manual de rotina interna. Ele pode fazer o exame das informações contábeis e operacionais. Aí ele vai analisar os livros contábeis. Revisar as atividades operacionais. Revisar, monitorar, examinar. Muito dificilmente você vai ver o auditor executando, tá? O auditor, ele revisa o que foi feito. Normalmente, um auditor trabalha ativamente sobre o que foi feito. Ele não faz parte de um processo. Guardem isso, tá? Revisar a conformidade com as leis e regulamentos. Nós vamos ver cada um desses itens. E analisar a gestão de risco e avaliar a governança da empresa. Essas são as funções previstas para a auditoria interna nas normas internacionais de auditoria. Vamos ver cada uma dessas funções de uma forma mais analítica? Vem comigo. Monitoramento do controle interno. A função da auditoria interna pode receber responsabilidades de revisar os controles, monitorá-los, principalmente buscando avaliar a operação e apresentar recomendações de melhoria. Como partícipe da estrutura da empresa, o auditor interno pode, dentro das suas atividades, verificar como estão a adequação e a integridade das normas estabelecidas pela administração. Integridade, se existem todos os processos e procedimentos. Adequação, se esses processos e procedimentos que existem estão de acordo com a execução da atividade. Por isso, o auditor, ao monitorar, ele acompanha, normalmente, acompanha a execução de um processo. Exame das informações contábeis e operacionais. Aqui tem uma grande característica. Para examinar as informações contábeis, o auditor interno deve ser um contador. E outra coisa importante, examinar as informações contábeis não é o mesmo que examinar as demonstrações contábeis. O auditor trabalha durante o ano corrente. Ele verifica se os registros estão sendo feitos corretamente, se os lançamentos e as informações apresentadas são fidedignas. Normalmente ele trabalha com balancete de verificação, para que no final do ano, quando ele termina o seu trabalho, venha um auditor externo avaliar as demonstrações contábeis e, por consequência, o trabalho do auditor interno. Beleza? Guardem esse peguinha. O auditor interno examina as informações contábeis, bota na tela, mas não emite opinião sobre as demonstrações. Ele pode ser responsável por revisar
os meios usados para identificar, mensurar, classificar e reportar as informações contábeis e fazer indagações sobre itens individuais. E aí entram os testes de transação, procedimentos e saldos, que nós vamos ver em dica futura, que são os testes substantivos. Na sua essência, o auditor acompanha o que está acontecendo, pois isso denota a característica de um controle interno, é tentar evitar a ocorrência de algo. Se o auditor interno trabalhar e ficar encontrando erros e só encontrando o que está errado, ele passa a ter um trabalho não efetivo, porque a essência da auditoria interna e do controle interno é trabalhar a cavaleira para evitar a ocorrência de erros. Guardem isso. E vale para a nossa contabilidade. Ele faz a revisão das atividades operacionais, isso é o mais usual, responsável por revisar a economia, eficiência e eficácia das atividades operacionais. Normalmente isso aqui é cobrado como auditoria dos 3 Es. Auditoria operacional, que avalia eficiência, eficácia e economicidade das atividades da empresa. E aí estão atividades de compra, venda, manutenção, controle de estoque, folha de pagamento, qualquer atividade, entrega. O auditor avalia esses processos e procedimentos. Normalmente é esta a função da auditoria interna. Revisão da conformidade, nós conhecemos isso como compliance. Ocorre muito nas empresas de mercado aberto e nas instituições financeiras. É controlar os processos e procedimentos para evitar uma multa ou uma cobrança judicial. Compliance nada mais é que acompanhar a consecução do cumprimento das normas e das leis pelos funcionários e administradores da empresa. É a famosa conformidade. Revisar a conformidade com as leis, regulamentos, requerimentos, com as políticas e normas da administração. Compliance, então, está vinculado ao cumprimento de normas e regras e, principalmente, legislação. Gestão de risco, atualmente tem sido a tônica das empresas. A própria auditoria independente, nós vamos trabalhar, é a auditoria baseada em risco. Toda instituição que se considera bem administrada, ela faz a análise de risco. Análise de risco envolve identificar a probabilidade de não atendimento dos objetivos, não atingimento, não conseguir atingir o seu objetivo. Quem faz essa análise de risco, normalmente é um departamento à parte. O que o auditor faz? Olha aqui, ele pode ajudar a organização mediante a identificação e avaliação significativas de risco. Não é o auditor quem irá fazer a análise de risco. O auditor acompanha o processo de identificação de análise de risco para contribuir para a melhoria da gestão de risco. Tudo que ocorre dentro da empresa é responsabilidade da administração por meio do seu controle interno. O auditor interno é parte integrante disso, com a função de revisar, examinar, analisar. O auditor interno normalmente não executa nenhum processo, ele monitora. E por fim, a governança. Governança, pessoal, é o conjunto de procedimentos que envolve a administração com o público interno e externo. Tem-se que a governança é atender aos anseios da sociedade. O auditor interno é parte integrante da governança, fazendo uma relação entre o que está sendo executado para a mais alta administração, que normalmente é o conselho de administração. Então, dentro da estrutura de governança,
o auditor interno é vinculado à mais alta administração. E o que ele faz? Faz o acompanhamento da execução do que foi determinado. Ele passa a ser um elo, uma ligação entre a execução e a tomada de decisão. Vejam, pode avaliar o processo de governança quanto à realização dos seus objetivos, sobre um viés de ética, valores, desempenho, prestação de contas, comunicando informações sobre riscos e controles para as áreas adequadas e da eficácia da comunicação. Então, governança é a estrutura da instituição. O auditor interno verifica se essa estrutura está conseguindo gerar as informações. E assim, eu sintetizo aqui para vocês que a auditoria interna, ela pode ser contábil, analisa os fatos e registros contábeis, deve ser um contador. Pode ser operacional, analisa a atividade e fim da instituição. Pode ser uma auditoria de sistemas, que avalia os processos eletrônicos de dados, sistemas informatizados. Pode ser uma auditoria de gestão, avalia o desempenho administrativo. E pode ser uma auditoria de qualidade, a efetividade da entidade. Normalmente, esses são os tipos de auditoria interna dentro das funções estabelecidas ao Departamento de Auditoria Interna. Beleza, meus amigos, minhas amigas? Até a nossa próxima dica fiscal.